Olá, queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Ibirajara. Vamos chegando, bem-vindos a mais um dos nossos estudos relacionados ao Livro dos Espíritos. Atualmente estamos estudando a introdução, a gente faz o estudo desse livro de forma contínua e a gente está começando de novo. Então a gente está aqui na introdução. Aqui couberam as análises e pensamentos sobre os itens 15, 16 e 17, são os últimos itens da introdução. Antes de eu prosseguir, meu nome é Priscila Bastos, para quem não me conhece, e eu queria convidar vocês para a gente fechar um pouquinho, né, do raciocínio sobre essa introdução. Ela é uma introdução dividida em 17 partes. Na verdade, a gente pode até voltar mais um pouquinho, né? Tá aqui o Livro dos Espíritos, a edição que eu estou usando. Eu queria que a gente lesse aqui alguns trechos, refletisse juntos sobre alguns pedaços e que a gente pudesse se sentir inspirado de estar lendo novamente todos esses itens da introdução, para que a gente se sinta realmente preparado para dar prosseguimento aos nossos estudos e entrar nos prolegômeros. Muito interessante a gente notar que Kardec, ele é uma pessoa muito, muito didática. E não poderia ter sido diferente, né? Com essa obra que veio introduzir os princípios básicos, toda a fundamentação por trás do que a doutrina dos espíritos propõe, né? Então, o Livro dos Espíritos, na sua edição, né, mais alongada, com 1019 perguntas, 4 partes, ele vai englobar toda a fundamentação teórica dessa doutrina dos espíritos. E por que é importante a gente estudar a introdução com calma? Essa introdução me parece muito com aquele livro que é o Espiritismo, onde ele vai estar trazendo vários questionamentos em relação a algumas pessoas que refutaram a doutrina, que não entendem os seus conceitos, que repudiam de alguma forma o que essa nova doutrina estava propondo. E eu vou passar um pouquinho sobre o que, né, outros colegas e outros irmãos de alma já passaram nos últimos vídeos, mas só para a gente fazer um resumo e conseguir chegar no final, eu vou estar aqui passando pelos primeiros itens. Então, Kardec chamou de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E aí o item 1, ele vai falando exatamente se a gente está propondo, né, novas coisas, a gente precisa de novos termos para identificar essas coisas. Então ele fala, né, os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo, eles precisam de uma definição, eles precisam de uma acepção bem definida, e a partir daí ele vai desenvolvendo. A partir do item 3, então ele vai desenvolvendo não só esses vocábulos, mas ele fala um pouco sobre Deus, ele fala um pouco sobre causa e efeito, ele fala um pouco sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. E aí, no item 3, ele fala assim: como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, aqueles que são contra, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. E aí ele ainda fala que ele se dirige àqueles de boa fé, que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e contra todos, aos que desejam sinceramente instruir-se. Então, a partir daí, Kardec vai trazendo diversos pontos de pessoas, ideias que são contrárias a essa nova doutrina que ele pretende apresentar no Livro dos Espíritos. Então, desde o item 3, a gente está falando sobre essas situações. E aí, vou dar aqui um pulo, né, porque o estudo não é eterno, não é infinito. E aí a gente chega aqui no item, no item 15, que é onde a gente propõe começar os estudos da noite de hoje. Noite, dia, depende da hora que você apertou o play, né?
No item 15, ele vai fazer uma reflexão sobre as pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. E isso é muito natural da natureza humana, né? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece, certo? Então, naturalmente, que quando uma nova filosofia, uma nova doutrina com bases filosóficas e baseadas no método científico, ou seja, algo que nunca tinha sido apresentado para a humanidade antes, resplandece, aparece, se faz presente na vida das pessoas, isso com certeza iria causar uma certa dúvida e medo que vem do desconhecido. E é isso que ele tenta trabalhar todas as vezes em que isso já aconteceu antes, em outros campos, não só o campo da religião. Muitas das vezes, novas teorias na ciência, na matemática, elas tiveram muita resistência, né, de serem aceitas ao terem sido primeiramente propostas. E isso não quer dizer que elas são menos válidas ou menos verdadeiras ou menos positivas, né, de serem inseridas na sociedade. E aí vou trazer alguns textos, porque são 3 itens, tem muito conteúdo, e eu fiz alguns recortes aqui para a gente pensar junto. Quando ele está falando dessa parte, né, desse desconhecido, de que isso pode causar até alguns tormentos, alguns distúrbios, eu achei uma parte interessante que pode até muito mais se caber a nós, né, nesse momento do que qualquer outra coisa. Porque quando ele está falando dessas pessoas, dessas causas que podem subexcitar o cérebro, né, que a gente não tem tanto conhecimento ainda, ele fala assim, num parágrafo, né? Demais, então ele traz alguns outros conceitos. Ele sabe que as amarguras da vida, então essa pessoa sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Opa, isso cabe pra gente também. Se as sofrer sem murmurar, sem reclamar, sem pesar muito a mão ali, né? Porque será compensado na medida da coragem que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente da loucura e do suicídio. Porque ele está falando exatamente, nos parágrafos anteriores, da doutrina espírita ser associada a algum tipo de loucura, de fanatismo, né? E ele traz alguns argumentos porque que, na verdade, ela não só entendida, mas bem estudada, é exatamente aquilo que poderia prevenir que essas coisas se apresentem na vida de um indivíduo. E aí ele até fala, né? Conhece também pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. Então, na verdade, o fato da gente poder ter mensagens, poder ter elucidações vindo daqueles que aqui não mais estão, nos dão a certeza e uma segurança de que a vida não acaba, a vida com V maiúsculo é uma só. E exatamente por isso que a gente sabe que nós estamos nessa encarnação, mas somos muito mais do que ela. Então a gente sabe que a vida continua, que a morte não existe. A morte é um ritual de passagem que nós temos desta encarnação para as próximas etapas na nossa jornada evolutiva. E isso é muito interessante notar, porque ele ainda traz uma última reflexão no item 15 que fala: bem frágil seria a religião. Por religião, a gente diz tudo aquilo que se propõe ligar o homem a Deus. Lembrar que religião vem de religare, que é exatamente essa conexão entre o humano e o divino. Então, bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Então, a reflexão que ele está fazendo aqui, ela vem em torno de certos elementos que muitas vezes foram associados à religião, como as questões relacionadas ao diabo, ao inferno, que aqui no espiritismo a gente chama de umbral, né? Mas que na verdade ele tem a mesma imagem, a mesma figura. E como essas imagens
mais pesadas, muitas das vezes poderiam ser a razão de causar desequilíbrios em certas pessoas que são mais frágeis. Então, por que a gente olhar para essa forma de nos conectarmos ao divino, ao essencial, ao bem, ao bom e ao belo, teria que usar um recurso de colocar medo, né? A proposta do doutrina espírita, na verdade, ela é ao contrário. A verdade nos libertará. Então, ao sabermos, conhecermos, entendermos e sentirmos essa conexão com Deus, nós mesmos vamos nos libertar, sem precisar utilizar desse recurso. Ou seja, a gente não precisa mais ser guiado pelo medo, a gente pode ser guiado pelo amor. Felizmente, assim não é. Assim não é em relação à doutrina filosófica dos espíritos sendo proposta. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba. Opa! De outros meios. Olha aí, eu estou lendo aqui junto com vocês. Vou voltar. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios são os que o espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas e só com isso neutraliza os funestos efeitos do temor exagerado. Então, ela está muito conectada com essa fala de Jesus, né? Que a verdade nos libertará. E aqui a verdade não é a pretensão de estar certo perante as outras coisas. É aquela verdade que tem sentido e significado para todos aqueles que a apreendem e que vivem sobre os seus princípios, que adotam seus princípios como uma filosofia de vida, não apenas como uma forma de cumprir uma necessidade social, né? A religião, muitas das vezes, ela já foi usada, e ainda é usada, né, como uma forma de formar um grupo social, como uma forma de atender às aparências, a uma necessidade. E na prática, o que a doutrina espírita propõe é que ela seja um meio de nós nos melhorarmos, de nós nos tornarmos pessoas melhores, né? Isso está no Evangelho, né? Que a religião, ela precisa formar homens de bem. E o Evangelho também diz que não é fora da igreja, fora do espiritismo não a salvação, é fora da caridade, que é o amor em ação. Então, lembrando que a forma como a gente decide se conectar com o divino, ela é meio, mas ela em si não é fim. O fim é que nós, a nosso lugar, como filhos de Deus, co-criadores do universo, nós nos tornemos pessoas melhores através do que nós elegemos como valores. E a doutrina espírita, por sua vez, ela tem uma proposta. Ela tem uma proposta de valores, ela tem uma proposta de por que ela foi criada, como ela foi criada e com qual objetivo. E uma vez que a gente entenda que essa proposta tem sentido e significado para nós, se nós escolhemos viver sobre esses preceitos, que esses preceitos nos tornem pessoas melhores, nos dê as ferramentas que tornam possível que a gente consiga passar pelos sofrimentos e pelas dores sem murmurar, sem reclamar, que a gente aprenda as lições que a vida quer nos ensinar e que a gente pare de passar ciclicamente pelas mesmas situações. E a gente aprenda as lições e não precise mais repetir. Indo para o item 16. Kardec diz: resta-nos ainda examinar duas objeções, únicas que realmente merecem este nome, porque tinham algum mérito de observação, porque se baseiam em teorias racionais. Ambas admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Então, uma forma que as pessoas tinham, àquela época do surgimento do espiritismo, de refutar, né, que eram os espíritos por trás das manifestações inteligentes, era exatamente estas duas que Kardec elenca nos itens 16 e 17. A primeira é que os médiuns fossem os responsáveis pelas manifestações.
através do seguinte fenômeno: o magnetismo tornaria possível que o médium, aquela pessoa que estava naquele momento transmitindo uma determinada mensagem, conseguisse captar essa mensagem daqueles que estivessem ao seu redor. E aí essa teoria ela foi refutada, mas mais do que isso, um outro argumento foi que, mas muitas das vezes as mensagens que vinham, né, dentro de uma sala, tinham várias pessoas e uma manifestação ali se dava, seja por escrito, seja através da psicofonia, ou seja, o médium falando por alguém, né? Então, alguém transmitiu uma mensagem que o médium falou ou o médium escreveu. Lembrando que médium é medianeiro. Médium é a pessoa que doa do seu arcabouço físico, do seu corpo, das suas faculdades de fala, de escrita, de visão, né? De qualquer um dos sentidos necessários para que se haja uma comunicação. Só que a doutrina espírita propõe que o médium ele é exatamente meio. Então, que a mensagem ela não é do intermediário, e sim de outra pessoa que é um espírito que está desencarnado. E nós aqui estamos encarnados. Só que as mensagens sendo dispostas, muitas das vezes, tinham um linguajar, uma fala, uma escrita que não condizia com o conhecimento das pessoas que estavam ao seu redor. E uma outra forma de argumentar que as pessoas à época sugeriram foi que não, esse magnetismo ele é tão poderoso que é como se a gente pudesse captar qualquer pessoa do planeta e a gente pudesse refletir qualquer conhecimento que qualquer pessoa viva, encarnada, pudesse ter. Mas novamente Kardec refuta de que, ora, o que estava sendo proposto não estava no conhecimento de ninguém encarnado à época. E esse conhecimento surgiu em vários pontos, mais ou menos da mesma forma, né? Que foi exatamente como Kardec muitas das vezes fez toda essa compilação de respostas para escrever o Livro dos Espíritos. Ele fez uma pergunta para várias pessoas em vários lugares e uma vez que ele recebeu essas respostas, ele fez essa compilação de tudo isso e elaborou o Livro dos Espíritos. E aí, Kardec propõe, né? Vede e observai, porque certamente ainda não vi de estudo. Então, a gente vai colocar dois contrapontos aqui. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De modo algum. Quem a revelou? Precisamente esses mesmos médiuns cuja lucidez exaltais. Ora, se essa lucidez é tal como supondes, por que teriam eles atribuído aos espíritos o que em si mesmo hauriam? Então, por que esses médiuns estariam dando crédito aos espíritos se o conhecimento fosse deles próprios ou daqueles que tivessem ao seu derredor? Como teriam dado sobre a natureza dessas inteligências extra-humanas as informações precisas, lógicas e tão sublimes que conhecemos? Uma de duas. Ou eles são lúcidos, ou eles não são. Ou eles são responsáveis por aquele conhecimento, ou eles não são. Se o são, e se pode confiar na sua veracidade, não haveria meio de admitir-se, sem contradição, que não estejam com a verdade. Então, e se esses fenômenos, né, eles viessem de um só médium, então a gente teria vários médiums capazes de uma super forma de captar o pensamento de todo mundo que existe no planeta. Imagina, mesmo em 1800 e alguma coisa, já era muita gente, né? E ele até fala, né? Jamais se veria a mesma pessoa usar de linguagens diferentes, exprimir alternadamente coisas contraditórias entre si. Então, se o conhecimento fosse de uma mesma pessoa, né, que tivesse encarnada, como é que uma hora se dizia uma coisa e outra hora se dizia outra, né? Porque as manifestações, elas dependem da evolução moral do espírito. Então, muitas das vezes se tinham comunicações sérias e com o objetivo de instruir, e outras vezes apenas de ludibriar e entender.
a intenção daqueles espíritos que ali se comunicavam, né? Então, vamos lá. Qual seria a segunda possibilidade? Então, uma é o médium, com certeza, ser o responsável por por toda essa doutrina sendo proposta. A segunda opinião é: o médium é a única fonte produtora de todas as manifestações, mas em vez de extraí-las de si mesmo, como pretendem os partidários da teoria sonambúlica, ele as toma do meio ambiente. Então é como se ele pudesse perceber ou sentir o ambiente e dali tirar essas informações, né? Só que o que Kardec contra-argumenta aqui? Que esta influência, no entanto, difere muito das que supõe existir. E dela, a que faria do médium um eco dos pensamentos daquele que o rodeiam. Vai grande distância, porquanto milhares de fatos demonstram o contrário. Então, o que a gente precisa pensar aqui? Que, novamente, o médium é meio, mas ele é meio de uma inteligência, né? E que essa foi a melhor maneira que se teve de conseguir comunicar outras inteligências superiores, muito mais do que como se a gente fosse um reflexo, um espelho do que já existia, porque aquilo que já existia era diferente do que estava sendo agora proposto, tá? Então, acho que essa é a reflexão que Kardec quer trazer aqui. Estou vendo aqui se eu posso trazer mais alguma passagem interessante para a gente ressaltar. Então, por exemplo, a ideia de que seres que povoam os espaços e que, em contato conosco, nos comunicam seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessa irradiação universal, vindo de todos os pontos do planeta, do universo, concentrar-se no cérebro de um indivíduo. Então, o que ele está dizendo é que se esse conhecimento ele é universal, não seria muito pensar que ele estava presente em só uma pessoa ou no meio, num determinado meio e sendo apenas refletido por aqueles que ali se encontram? Então, a doutrina dos espíritos, ela não é de concepção humana, que é o que exatamente Kardec vem refutar com esse item 16. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestaram quando ninguém disso cogitava, quando até a opinião geral a repelia. E aí, exatamente eu acho que esse ponto que Kardec quer trazer aqui. Ele até diz um pouco mais à frente. Porque a inteligência que se manifesta, qualquer que ela seja, recusa responder a certas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos, como, por exemplo, o nome ou a idade do interlocutor, sobre o que ele tem na mão, o que fez na véspera, o que pensa fazer no dia seguinte. Se o médium fosse o espelho do pensamento dos assistentes, nada mais seria fácil de responder. É uma outra possível argumentação de dizer que o médium ele não é o responsável pela mensagem, ele não está refletindo o conhecimento daqueles que estão ao seu derredor. E os espíritos, muitas das vezes, se recusavam a responder essas perguntas porque elas eram perguntas cujo teor era apenas atender a curiosidade daqueles que se encontravam e não o teor de instruir as almas. Por isso, elas se recusavam, aqueles espíritos sérios se recusavam a responder essas perguntas fúteis, superficiais. Ora, diz Kardec aqui, exatamente porque os espíritos são superiores é que não respondem a questões ociosas ou ridículas e não consentem em ir para a berlinda. É por isso que se calam ou declaram que só se ocupam com coisas sérias. Para refletirmos. Mais um parágrafo para a gente encerrar aqui o item 16. Perguntaremos finalmente, por que os espíritos vêm e vão? Muitas vezes em dado momento, e passado estes, não há nada que os faça voltar. Estou resumindo um pouco. Se o médium obrasse unicamente por impulsão mental dos assistentes, é claro que em tal circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas haveria de estimular-lhe a clarividência, ou seja, seria possível fazer
com que aquela mesma manifestação voltasse. Desde, portanto, que não cede ao desejo da assembleia, daqueles que estão ao redor, corroborado pela própria vontade dele, do médium, é que o médium obedece a uma influência que lhe é estranha, ou seja, que não vem de si, e aos que os cercam, também não vem daqueles encarnados que estão ao seu redor. Influência que, por esse simples fato, testifica da sua independência e da sua individualidade. Então, esse item 16 na Introdução ao Livro dos Espíritos, ela veio exatamente refutar essas ideias de que as comunicações dos espíritos, elas eram responsáveis pelo médium, né? Elas eram responsabilidade do médium, ou seja, o teor da mensagem sendo comunicada, ela era de origem do meio, tá? De origem do médium. E aí, com esses dois itens, Kardec tenta contra-argumentar que isso não se dá. Por último, item 17, para encerrarmos as nossas reflexões. O ceticismo, ou seja, as pessoas não acreditarem no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, discordar por discordar, duvidar por duvidar, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. Opa! Pode-se ter muito atilamento, muita instrução, muito conhecimento, e ainda assim não ter bom senso. O primeiro indício da falta de bom senso está em crer alguém infalível do seu juízo, ou seja, alguém que está certo o tempo inteiro, alguém que não pode errar. Isso nem condiz com a nossa evolução moral, né? Mesmo os mais inteligentes, aqueles que possuem grande conhecimento, muitas das vezes não possuem grande conhecimento de tudo em todos os aspectos. Então, a gente duvidar simplesmente por não conhecer ou por não saber, talvez não seja o melhor caminho. E aí ele continua, né, que também para algumas pessoas, essas manifestações espíritas foram apenas objeto de curiosidade. Né? Eles nunca foram objeto de estudo aprofundado, de forma de uma nova conduta, né? De uma nova proposta de vida. Elas apenas sanaram uma curiosidade. E aí Kardec fala que confiamos que, lendo este livro, encontrarão nesses extraordinários fenômenos alguma coisa mais do que um simples passatempo. Então, eu acho que o convite de Kardec é muito claro. Entenda do que se trata o assunto antes de ter uma opinião formada ou preconcebida. Estudemos a fundo o que se propõe e aí sim tiremos as conclusões de se aquilo tem sentido e significância para as nossas almas. E ele fala que a ciência espírita compreende duas partes. A experimental, que é relativa às manifestações em geral, que é o aspecto científico da doutrina, simplesmente porque se usa o método científico para explicar os fenômenos espíritas, ou seja, você enviar uma pergunta, que é uma hipótese, a várias pessoas, e você, a partir de vários médios e várias comunicações, entender quais foram as concordâncias e divergências e, a partir daí, comprovar essa hipótese, é o uso da teoria científica. E é por isso que se diz que espiritismo é ciência. Tá? E a outra é filosófica, relativa às manifestações inteligentes, ou seja, relativa ao teor dessas manifestações. A verdadeira doutrina espírita, diz Kardec mais à frente, está nos ensinos que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo que não por estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. E aqui o parênteses que eu quero fazer é o seguinte: não basta. Infelizmente seria melhor e seria mais fácil, mas não basta que a gente simplesmente vá ao centro, que a gente simplesmente ouça todas as palestras. Se a gente não tem o nosso segundo momento de recolhimento, de silêncio, do nosso estudo.
do nosso real processamento e formação de opinião a partir daquilo que a gente está ouvindo e escutando. Porque todos aqueles que se propõem, de alguma forma, a trazer um recorte, né, trazer um estudo um pouco mais aprofundado de algum determinado trecho, como, por exemplo, muitas das vezes Emmanuel fez, Joana fez, de pegar trechos e destrinchar, né, esses trechos do Velho Testamento, por exemplo, dando uma nova luz, uma nova cor. Mas mesmo esses espíritos que trouxeram esses conhecimentos para a gente, precisam que nós, por nossa vez, tenhamos a oportunidade, nos demos a oportunidade de estudar, de realmente entender, não só escutar, né? Não só passivamente observar, ouvir esses ensinamentos. A gente precisa de um tempo, de um estudo profundo. Precisamos nós mesmos buscar esse conhecimento. Isso é muito importante, porque se a gente chegar ao final da nossa existência e achar que apenas por ter ido ao centro espírita, assistindo aos estudos toda semana, participado dos grupos de estudo, participado das ações né, de caridade, aos assistidos, que a gente vai nos tornar pessoas melhores, isso não necessariamente é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender do nosso trabalho de estudo, de compreensão, de autoconhecimento e de reforma íntima que nós precisamos fazer no nosso mundo íntimo. Por isso que Kardec fala que precisa de um estudo perseverante, mas não é só o estudo, feito no silêncio e no recolhimento. A gente precisa desses momentos de pausa para que a gente possa sedimentar, para que a gente possa fazer com que esses sentimentos criem raízes dentro de nós, né? Para que a gente possa afirmar essas opiniões, que a gente passe do superficial. Kardec ainda fala: esperamos que esse estudo, que essa doutrina, dará outro resultado, o de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes nesses estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim, que é exatamente o que a gente tem no exemplo de Jesus, no exemplo dessa proposta de vida, vida pelo amor e por amor, né? E aí, por último, eu quis trazer uma última reflexão de Kardec que fala: a razão nos diz que, entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá, que ele faz uma comparação com os astrônomos, né? Quando eles não conseguem explicar um fenômeno, eles tentam explicar por um outro lugar e muitas das vezes, se juntando esse conhecimento, finalmente se consegue explicar um determinado fenômeno. Então ele fala que a razão nos diz que entre o homem e Deus outros elos haverá. Como disse aos astrônomos que entre os mundos conhecidos outros haveria desconhecidos. Então, a partir do que a gente já sabe, a gente tenta entender aquilo que a gente não sabe. Que filosofia já preencheu essa coluna? O Espiritismo nolo mostra preenchida, pelos seres de todas as ordens do mundo invisível, e estes seres não são mais do que os espíritos dos homens, nos diferentes graus que levam à perfeição. Tudo então se liga, tudo então se encadeia. Então, a doutrina dos espíritos vem nos dar lucidez e consciência daquilo que muitas das vezes a gente já sabe, muitas das vezes daquilo que a gente ainda tem a aprender e está sendo apresentada de uma outra forma, né? Ela não está presente na nossa consciência hoje, ela não está presente nos homens encarnados àquela época, ela vem dos espíritos de outros graus de superioridade, de moralidade, que vem nos ensinar uma doutrina de amor, que vem nos ensinar uma doutrina que forme homens de bem. E Kardec deixa claro que o objetivo desta e de todas as obras desta doutrina filosófica, que ele muitas das vezes, e aqui na introdução ele deixa claro que não é uma religião por si só, ela tem outros aspectos além dessa ligação com Deus, mas que ele acha que o fim sublime é o progresso individual e social e o como, né? Só que esse como, ele é uma direção,
É como se a gente dissesse ali na física, né? A gente tem uma direção, mas a gente precisa caminhar nessa direção. A gente precisa definir, inclusive, o sentido, porque muitas das vezes a gente tem uma direção, mas a gente tem sentidos opostos. Então, cabe a nós o estudo, a complexão, a reflexão e o nosso progresso individual, porque nós não somos responsáveis pelo progresso dos outros, nós somos responsáveis pelo nosso estudo, pelo nosso aprimoramento, pelo nosso crescimento. Então, essa é a missão que nos cabe. Então, uma missão aí adicional, né, quebrando aí em pequenas partes aquilo que hoje nós podemos fazer, é vocês retornarem, lerem a introdução de novo, depois de várias pessoas terem trazido aqui as suas reflexões, para que vocês possam, com o estudo e dentro do próprio silêncio e recolhimento, tirar as suas próprias conclusões e fundamentar os conhecimentos que serão necessários para a gente dar prosseguimento ao estudo do livro. Eu desejo a todos vocês um excelente estudo. Peguem seus livros, estudem, leiam, tirem as suas reflexões. E eu espero que de alguma forma eu tenha sido um catalisador, né? Um estímulo para que vocês façam isso junto com alguém. Muitas das vezes, muitas das pessoas têm medo de pegar, de estudar sozinhos, de não entender. Então a gente espera que os recortes, as reflexões trazidas aqui tenham sido um meio de ajudar, auxiliar e acelerar esse estudo, mas não tira de forma nenhuma o comprometimento de vocês de chegarem às suas próprias conclusões, lerem novamente. E eu desejo a vocês um bom estudo.